Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para compartilhar aí a minha conversa com dezenas de consultores que eu tive nos últimos tempos aí, né? Então, por quê, né? Então, na verdade, essa conversa é resultado de um benchmark aí dessas conversas. Eu tive a oportunidade de ver vários modelos de negócio e percebi vários aspectos recorrentes aí nessas nossas conversas, né? O- os consultores têm um foco na execução e muitos deles deixam de lado aí o planejamento, né? Isso é uma importante reflexão para nós, né? Como é que eu vou conduzir essa conversa aqui? O conteúdo eu vou usar uma prática consagrada, que é o Business Model Canvas, né, do Alexander Osterwalder, tem várias literaturas falando sobre ele na internet, que privilegia 9 perspectivas, né? E ele está estruturado nos modelos ágeis aí do Kanban e do Scrum, né? A forma com que eu vou estar fazendo essa conversa com vocês é utilizando mapas mentais, né? Esse que eu estou usando aqui no momento é o FreeMind, é um software open source que vocês podem baixar sem custos aí para utilizar. É uma ferramenta que eu recomendo aos consultores. Então, o modelo de negócio do Osterwalder propõe a avaliação, né, da avaliação do modelo de negócio da consultoria numa perspectiva de 9 pilares, né? Então, segmentos de cliente, canais, relacionamento com o cliente, fontes de receita, proposta de valor, atividades-chave, recursos principais, parcerias e, finalmente, aqui os custos da consultoria. Os pontos que estão com estrela, segmentos de cliente e proposta de valor, são, na minha opinião, os mais importantes, que eu vou priorizar, investir mais tempo aqui, e também aí o relacionamento com o cliente. Então, segmentos de cliente está associado a porte do cliente, né? Então, tem consultor especializado em atender profissionais liberais, pequenas empresas, médio porte e grande porte, né? Mas não basta só o tamanho. O que é pequeno? Pequeno, médio e grande depende do que cada um acha, é muito pessoal. Então, eu percebi que tem a ver com faturamento mensal, tem a ver com a estrutura, tem a ver com o grau de especialização do cliente e muito também tem a ver com a capacidade de investimento em consultoria, ou seja, o cliente pode pagar um serviço de consultoria, né? E a carga horária que o cliente pode dedicar à realização de projetos de consultoria. Tem um aspecto também que é região. A região, a maioria dos consultores atende presencialmente na própria cidade ou na sua cidade expandida. Também atendem clientes no interior do seu estado. Existe a possibilidade deles atenderem mais à distância, né? No estado, né? Ou no país inteiro, se eles usarem as tecnologias aí de conferência à distância, né? Os setores econômicos que os consultores estão atendendo são todos indústria, serviços, comércio, etc. Né? Uma outra característica que eu percebi é que muitos dos consultores atendem pessoas relacionadas ou empresas relacionadas ao seu network. São os amigos, ex-colegas de faculdade, ex-colegas de empresa, ex-empregadores, fornecedores, quando eles eram executivos, contratavam alguém, alunos, tem muitos consultores que são professores, e também acabam fazendo negócio por indicação com parceiros, né? Mas a característica que eu acho mais bacana aqui da segmentação não é nenhuma das anteriores aí, mas é o mudança de mercado. Muitos deles fazem negócio porque chegou um novo concorrente do cliente, né? Ou um concorrente lançou um produto novo e gerou um desconforto, né, para a empresa. Então, gera uma demanda de um novo conhecimento que o consultor pode atender. Ou alteração de regras de mercado, né? Às vezes é uma nova legislação, às vezes é uma nova certificação e assim por diante, né? Tem muitas empresas que contratam o consultor quando pararam de crescer. Tem algumas que cresceram quando cresceram demais, né? E tem algumas empresas que quando tiveram a chegada de um novo sócio ou quando compraram uma empresa menor. Então eles percebem que alguém precisa ajudar eles nesse período de transição e outros fatores, né? Tem aspectos de governança também, auditoria, compliance e certificação. Eu fiz um trabalho uma vez aí no interior do estado de São Paulo, em que uma grande montadora de veículos pediu para que a partir de uma determinada data todos os seus fornecedores tivessem uma certificação. Então, na verdade, foi um aspecto de governança que demandou a contratação dos serviços de consultoria. E experiências anteriores. Também percebi, conversando aí com os consultores, que quem mais contrata tem experiência anterior em consultoria.
o Sebrae é uma coisa em destaque. Muitos deles, vamos dizer, muitos dos clientes desses consultores fizeram treinamentos do Sebrae, usaram o Sebrae durante um tempo e depois eles percebem que precisam ir adiante com novos trabalhos de consultoria que geram oportunidade. O que eu estou querendo dizer com isso é que quem nunca contratou consultoria tem mais dificuldade de contratar um consultor para os seus trabalhos. E outros consultores, né? Características específicas, segmentos de cliente. Não. Então, vamos lá. Canais. Então, canais é a maneira com que o consultor chega no seu cliente, né? Então, o Osterwalder, ainda seguindo o método do modelo de negócio, propõe que os canais sejam divididos conforme a etapa do contato que o consultor tem com o cliente. Então, há um momento em que o consultor quer ser conhecido, há um momento em que ele já é conhecido e o cliente quer avaliar ele, há um momento que ele está fazendo o negócio, ou seja, o cliente está comprando o serviço do consultor, há um momento que ele já está entregando a consultoria e depois que ele já concluiu a consultoria, ele está fazendo o pós-venda disso. O conhecimento pode ser feito através de um site institucional, de folders, de redes sociais. Muitos consultores dão palestra em associações comerciais, né, em alguns lugares para ser conhecido. E também tem aí o network, né, o relacionamento interpessoal, uma indicação, né? Tem também, durante o período de avaliação, ou seja, o consultor já é conhecido, ele ainda pode fazer uma avaliação presencial indo ao cliente, né? Mas ele pode também fazer uma conferência, ele pode usar o Skype, ele pode usar o Appear, o Zoom, todas as ferramentas aí tecnológicas para fazer com que o cliente possa avaliá-lo e ele não precisa se deslocar até lá, né? E ainda tem a possibilidade de formulários, né? Tem muitos consultores que eu percebi que enviam formulários para os seus clientes fazendo uma autoavaliação, quer dizer, ainda não foi contratado, então ele não investe, às vezes o cliente está à distância, ele não investe, mas permite ao cliente a possibilidade de avaliar os serviços dele. E tem consultores que já estão no nível de ter um site com algumas amostras grátis aí, né? Então, que seria um site de autosserviço. E várias outras coisas que eu vi. Isso aqui são os mais comuns, né? Compra. Então, na verdade, a grande parte dos fechamentos de negócio, né, o cliente contratando serviço de consultoria, são presenciais, né? Mas elas podem ser feitas também pelas conferências, né, como eu citei no anterior, né? E e-commerce, eu cheguei a ver um serviço bem específico, né, que era um e-commerce. E tem essa mesma consultoria que tinha um e-commerce já estava trabalhando no desenvolvimento de um app, né? O que é bem bacana. Então, novas tecnologias, inclusive na área de consultoria, né? Quando o consultor é contratado, então ele vai entregar o serviço, normalmente ele é presencial, que eu vi no meu benchmark aí, mas algumas atividades ele pode fazer via conferência remotamente, vários deles utilizam também os formulários, né? Formulários são artefatos prontos, né, para cada etapa do projeto, com um propósito específico. Vi consultores com uma plataforma de negócio, né? Consultores mais estruturados, né, com objetivos mais ambiciosos para escalar o seu negócio, que tinham plataforma, e vi também quase todos eles fazendo aí várias das entregas deles usando apps aí, né? Na verdade, o app que eu estou falando mais comum aqui é o WhatsApp, né? E o pós-venda? O pós-venda, normalmente, eu vi que é presencial, né? Para falar vamos dizer, do relacionamento, manter o relacionamento, o contato pessoal sempre é o mais efetivo, mas quando o cliente é distante, tem muita gente que está fazendo aqui as conferências e também dá para usar o e-mail marketing, ok? O relacionamento, o que é o relacionamento, né? Eu costumo dizer que o relacionamento é o líquido que flui dentro do cano formado pelos canais, né? Então, que relacionamento é esse que roda dentro do conhecimento, né? É um relacionamento formal? É um relacionamento caloroso? É intimista? É um relacionamento customizado? É o jeito com que o consultor se relaciona com o seu cliente, né? Então, é um estilo. Tem consultor que é mais acadêmico, tem consultor que é mais assim parceiro, mais amigo, né? Então, você tem que avaliar qual que é o melhor jeito de conversar com o teu cliente. E esse jeito aqui, é claro que funciona em cada uma das etapas do relacionamento como o canal, né? As fontes de receita. O que eu mais vi é que as fontes de receita vêm de projetos, né? Projetos que podem ser de escopo fechado ou por hora, né?
Tem muito consultor também que vive de treinamento, ou uma boa parte da sua receita tem treinamento, e tem consultores que realizam também assessoria, né? Alguns até preferem fazer assessoria em função das receitas recorrentes, né? E o que é uma assessoria, né? Assessoria é quando ele monitora alguma atividade, né? Quando ele faz alguma auditoria regularmente, ou quando ele dá uma mentoria lá para os sócios da empresa, né? Tem consultor que cobra por palestra, né? Mas a grande maioria dá palestra gratuitamente, né? Indo para o lado de cá, agora a outra com estrela aqui, que é a proposta de valor, que na minha opinião é a mais importante, uma das mais importantes, não, a mais importante com certeza, depois que você conhece o seu cliente, é o que faz com que ele escolha você, que é a proposta de valor, né? Então, o Osterwalder propõe que a proposta de valor esteja dividida em duas partes. Ganhos que você dá para o teu cliente e dores que você elimina do teu cliente. Que ganhos? Como é que eu organizo os ganhos aqui? Os ganhos necessários. Então, por exemplo, o consultor tem que ter conhecimento, né? Às vezes lá o consultor ele é administrador, ele é economista, ele, ciências contábeis, ele tem uma habilitação legal, né? Mas isso é pouco, né? Na realidade, é esperado que pelo menos ele já tenha experiência, né? Ele já tem experiência em controle, né? Se ele for um consultor financeiro, ele tem experiência em controle, em fluxo de caixa, em receitas e pagamentos, ele tem experiência em rentabilidade, sabe lidar com capital de giro, sabe como é que funciona as linhas de crédito, formação de preço, estrutura de custos e assim por diante. Ele é um consultor que foi eventualmente executivo e sabe tomar decisão para poder capacitar o cliente, né? Além do esperado, quer dizer, então sempre hierárquico, cada vez sempre mais sofisticado, do necessário, esperado, desejado e inesperado, né? Então, dentro dos desejados, que já seria um terceiro nível de sofisticação para uma proposta de valor cada vez mais robusta, teria aí, vamos supor, que ele conhecesse as linhas de crédito, então, fosse um consultor financeiro, nesse exemplo que eu estou falando, ele já conheceria o Finame, o microcrédito, o cartão BNDES, quer dizer, além dele ser economista, além dele ser uma pessoa que conhece, vamos dizer, as práticas de gestão, ele conhece até produtos que talvez ajudem o cliente que está contratando um consultor financeiro, né? Conhece os produtos que os bancos oferecem, então ele vai ser muito efetivo na oferta de linhas de crédito. Ele tem experiência anterior em consultoria, né? Ainda no mesmo exemplo do consultor financeiro. Ele sabe fazer renegociação com fornecedores, já realizou vários projetos de recuperação judicial. Tem cliente que chegou num determinado momento e vai ter que vender a empresa dele, tem experiência em valorizar a empresa, valuation, né? Calcular o valor da empresa para poder fazer a venda, ajudar o cliente a vender. E tem experiência em empresas do mesmo setor. Conhecer, já ter feito trabalhos similares, ajuda muito o consultor a ser bem efetivo no trabalho dele, né? A assessoria, que eu já tinha falado lá nos fontes de receita, mentoria, coach e acompanhamento, né? E treinamento, né? Capacitar o cliente e a equipe dele. Mas o mais bacana que diferencia a proposta de valor são os inesperados, né? São os que tornam ela singular, né? Práticas consagradas. Então, o consultor utiliza no trabalho dele práticas comprovadas com eficácia, né, indiscutível, né? E tem vasta literatura sobre isso, apresenta a literatura de como ele conduz o trabalho dele. Os consultores de sucesso também fazem uma coisa, eles trabalham de maneira coautoral, eles pegam o conhecimento do cliente, né, o knowledge management, né, o conhecimento corporativo, pegam as práticas, respeitam a cultura e somam na realização do trabalho dele. Isso gera um comprometimento bom, né, a eficácia na maneira de conduzir o trabalho. Isso motiva a equipe, valoriza, né, e torna o trabalho completamente personalizado, né. Para fazer isso, o consultor tem que ter uma metodologia, né. Normalmente, eu acho que uma metodologia boa tem esse formato. Ela é estruturada, né? Estruturada tendo tarefas, né? Tempos entregáveis definidos, melhora a gestão. Ela é colaborativa, porque ela usa práticas de design thinking, engajamento e desenvolvimento de líderes, de propósito da equipe, né? E ela é ágil. Ágil porque ela é fácil de usar, ela é visual, ela é veloz, né? Então, isso aqui é inesperado. Isso é o que vai fazer com que a sua consultoria seja diferente das demais. Mas não é só gerar ganho, tem que eliminar dor. Que tipo de dor você elimina quando você é eficaz e usa um bom método? Reduz prazo, reduz custo, reduz os recursos alocados do cliente, né? Elimina obstáculos na forma da resistência da equipe, né? Eles percebem, vão dizer, o jeito de trabalhar, geram entusiasmo, né? Você elimina problemas quando você envolve a equipe, porque você reduz os riscos de conhecimento, eles estão trabalhando pelo projeto, não contra o projeto, né? E ao mesmo tempo você está capacitando, né? Aumentando a capacitação do cliente para conduzir aquele trabalho quando você for embora, né? Quais são as atividades chaves de um consultor?
A grande maioria dos consultores faz isso, entrega, faça um diagnóstico, faça uma avaliação, faça um plano de ação, confecciono e executo e acompanho. Mas isso é pouco, né? 90% dos consultores estão focados aqui, eles escrevem uma atividade chave, o entregar. Mas na verdade tem mais do que isso. Um consultor tem que prospectar negócios, né? Tem que atender e vender, né? Se ele não vender, não vai ter o que entregar em breve. Tem que fazer pós-venda, né? Manutenção do relacionamento dele com os clientes, né? O negócio de consultoria, ele é um relacionamento de longo prazo. Sempre o teu cliente poderá voltar a comprar, né? Ele tem que motivar e inspirar quem? A própria equipe, os clientes, a comunidade em que ele está inserido, né? Ele tem que, na verdade, compartilhar o propósito pessoal e profissional dele, né? E ele tem que pensar que a consultoria dele não vai ser sempre pequena, ela vai crescer, né? Então, como é que ele vai fazer isso? Se capacitando, né? Estudando, trocando experiência com outros consultores, desenvolvendo parcerias, desenvolvendo o método dele e construindo a plataforma de negócio que é o que vai fazer efetivamente a consultoria dele escalar. E ele vai ter que tocar a consultoria também no dia a dia, então ele tem que cobrar cliente, receber, negociar o cliente que não está querendo pagar, ele tem que cuidar dos aspectos financeiros da consultoria dele, ele tem que cuidar dos aspectos de contratação, demissão do time dele, RH e assim por diante, né? E é claro, a metodologia, ele tem que dar manutenção no jeito de trabalhar, não pode estar na cabeça dele, e essa metodologia não vai evoluir sem o esforço dele. E é claro, curtir, gostar do que está fazendo, né? E recursos chaves. Capital intelectual, o principal recurso-chave de uma consultoria, conhecimentos, habilidades, um acervo de conteúdos, o que ele já fez, ele guarda para reaproveitar em outros projetos e investir no método dele. Tem que ter uma infraestrutura própria ou sob demanda. Se for própria, pode ter um escritório, mas muitos consultores trabalham em casa. Se for sob demanda, ele pode trabalhar no coworking, né? Ele pode trabalhar no próprio cliente, né? E a equipe pode ser de funcionários ou muitos consultores trabalham com parceiros associados, né? E é claro que ele tem que ter o capital de giro para conseguir operar aí entre os momentos que ele está com e sem projeto, né? As parcerias-chave de um consultor, por exemplo, no caso desse que eu peguei como exemplo, que é o consultor financeiro, né? É com bancos, né? Muitos gerentes de banco, muitos consultores financeiros são ex-gerentes de banco, né? E aí é claro que é importante saber o que o mercado está oferecendo de linhas de crédito. Então essa parceria é estratégica. Um consultor tem que ter parceria com outros consultores, por exemplo, alguém que faz software, alguém que trabalha com marcas digitais, contadores, advogados. Aqui é uma ideia de todos os parceiros que são as outras competências que você pode ter. Outros empreendedores, né? Onde é que um consultor encontra outros empreendedores? Coworking, que eu uso bastante, é um bom lugar para fomento de negócios. Nos nossos conselhos de classe, nas associações e assim por diante. Quais são os principais custos de um consultor, né? Os custos aí diretos, impostos e comissões, que a gente paga aí por indicação. E os custos indiretos, aqui verba de representação, telefonia, cursos e treinamentos e livros de assinatura. Acho que isso aqui é uma passada geral de como é que a gente organiza uma consultoria. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês e até o próximo, ok? Um abraço.